Olá, queridos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma segunda da palavra com o reverendo Homer Cardoso. Oremos. Senhor, muito obrigada por estarmos diante de Ti, diante da Tua palavra, com os nossos corações desejosos de aprender mais um pouco de Ti, mais um pouco do que a história conta a Teu respeito. Nós Te louvamos pela vida do reverendo Homer, que se dispõe a estar, Senhor, conosco todas as segundas, ministrando a Tua palavra aos nossos corações. Te louvamos pela sua dedicação e te pedimos, Senhor, que nessa noite, muito especialmente, Tu fale aos nossos corações e que nosso coração seja saciado pelo Teu poder. Nós Te agradecemos porque a nossa igreja nos motiva, nos incentiva a estarmos diante da Tua palavra e entendermos a Tua palavra. E nós Te agradecemos por esse tempo e que Te pedimos, Senhor, que nós possamos cada dia mais nos dedicarmos a buscar a Ti e a entender a Tua vontade para as nossas vidas. É o que Te pedimos, não em nosso nome, mas em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Olá pessoal, estamos de volta com nossas segundas da palavra. Esse que agora é o nosso quarto estudo, né? Avançamos bem devagarinho, nós estamos caminhando no ritmo dos capítulos. É claro, o primeiro momento tivemos aquela introdução geral e nós estamos ainda na primeira parte das três que tratam o livro de 1 Samuel, né? 2 Samuel, melhor dizendo. Essa primeira parte nós temos Davi trabalhando na ascensão ao trono. Hoje nós, se Deus quiser, começaremos uma nova etapa, né? Nós começaremos agora com Davi estabelecendo o seu reinado. Vamos lá. Primeira parte. Davi já havia controlado o ímpeto do seu exército. A gente lembra quando Saul foi morto na batalha, Davi mudou de Ziclag para Hebron. Ali ele foi ungido rei pelos anciãos de Judá. E naquela cidade ele começou a estabelecer um reinado e ali ele reinou por 7 anos. Mas esses 7 anos de reinado que ele teve ali não foi em toda a nação. Paralelamente, a gente lembra, Abner, o capitão do exército de Saul, ele tomou a atitude de nomear Isbosete, filho de Saul, nascido no seu primeiro ano de reinado, para ser o rei de todo Israel. Então nós temos um Israel com dois períodos. Davi reinando em Judá, na cidade de Hebron, e Isbosete reinando sobre todas as outras 11 nações. Davi, apesar de não ser da família real, foi devidamente ungido pelas autoridades do povo, pelos anciãos. Isbosete, apesar de ser da família real, ele foi, na verdade, ungido pelo capitão da guarda. Não foi uma eleição, não foi uma nomeação, uma unção, digamos assim, pensando nas autoridades do povo, mas seguindo apenas a herança. Então, naquele momento, nós vemos Davi se mudando, e ali
aqueles homens que se uniram a Davi na caverna, em Adulão, quando ele fugiu e não tinha mais espaço, esses homens, que a gente lembra muito bem deles, endividados, mal afamados, pessoas que eram consideradas à margem da sociedade, se uniram a Davi. Davi fez desse povo um grande exército, e agora esse exército, que outrora era formado por pessoas que a sociedade não queria mais, agora esse exército se torna a guarda real. Então a primeira atitude que Davi tinha que tomar como rei é controlar o ímpeto do seu exército. E ele fez isso de uma forma muito específica, a mostrar para a Joabe, né? A gente viu isso na semana passada, quem é o rei. Agora uma mudança de postura é necessária. Joabe não pode agir mais apenas como aquela pessoa que está trabalhando como um mercenário, né, um exército que está a serviço de outras pessoas, mas agora ele tem uma responsabilidade diante do Estado. E nós lembramos disso porque Joabe, ele mata Abner quando Abner tenta um acordo político com Davi, e isso mostrou uma insubmissão daquele que estava no comando, digamos assim, de toda a guarda do rei Davi. Então Davi, ele faz um pranto sobre Abner e leva o próprio Joabe a prantear aquele que ele mesmo matou, a traição, de uma forma extremamente ilegal. Mas ali Davi está estabelecendo para esse exército, para esse grupo que está sob a responsabilidade da segurança, uma lição muito clara. Enquanto nós éramos apenas um grupo de mercenários vivendo no deserto ou vivendo em Ziclag, sendo pagos para dar segurança para outros, nós tínhamos uma postura. Mas agora, perante o reinado, nós temos que ter uma postura diferente. Nós agora precisamos agir de forma ética, de forma honrosa, e essa postura não foi adequada. Então ali Davi não somente dá uma lição no comandante da guarda, mas Davi estabelece de forma clara como será o seu governo, como será essa nova etapa. Esse grupo precisa estar sob o seu controle e não sob o controle ou as reações de Joabe. Um outro evento muito importante que se passou nesse tempo, esses primeiros 7 anos de Davi em Hebrom, é que ele já havia conquistado o respeito do povo. E isso aconteceu de 2 formas muito especiais. A primeira é a forma como ele havia tratado os herdeiros de Saul. Nós percebemos que Davi, apesar de haver uma guerra incessante entre Judá e Israel durante os primeiros 7 anos, os polos dessa guerra não eram Davi e Isbosete, não era o rei de Hebrom, o rei de Judá, contra o rei de Israel. Na verdade, era um conflito de autoridade entre Joabe e Abner. Eram os comandantes, o comandante de Davi e o comandante de Israel, né? No momento em que Davi fica sabendo que essa luta acabou e Isbosete poderia chegar, e digamos assim, nós vimos que com a morte de Abner, Isbosete caiu em depressão, Israel caiu em angústia profunda, mas lembramos de 2 pessoas, Baná e Recabe, que eles eram berotitas da tribo do grupo dos gibeonitas, né, que foram perseguidos por Saul, mas exerciam uma influência muito grande no reinado de Saul. Eles tinham acesso ao palácio do real e eles foram e mataram Isbosete e levaram a cabeça dele para Davi, entendendo que isso seria um prêmio. E nós percebemos que Davi imediatamente ordena a morte desses homens e mais, honra e dignifica aquele que era o filho do rei. Então nós vemos nesse primeiro lugar a atitude de Davi para conquistar o respeito do povo.
esse respeito foi conquistado através de uma atitude honrosa dada ao filho de Saul, que foi morto injustamente, e ali também eles prantearam e demonstraram claramente para o povo como é que pode aquele homem que era visto como o rebelde que queria o trono, ele agora parece que não está satisfeito em ocupar o trono e ele honra aquele que era o seu inimigo. Então o povo começa a perceber que talvez tenha feito um juízo errado de Davi. E é claro, a justiça com que ele tratou aqueles que tentavam se aproveitar da sua ascensão é uma demonstração clara de que Davi havia conquistado o respeito do povo. Aliás, o texto, quando fala a respeito de Isbosete, fala que exatamente isso, né? Que o povo, de uma forma geral, ele estava honrando e valorizando o reinado de Davi. Nós agora passamos para uma nova fase, porque agora que ele foi ungido por todos os anciãos, e é muito interessante isso. Isbosete era filho de Saul, herdeiro legítimo do trono, mas o trono não lhe foi dado pelas autoridades de Israel. O trono foi lhe dado pela autoridade militar de Abner, certo? Agora, todos os anciãos, e é interessante isso que nós vemos na mudança de postura de Abner, quando Abner chateado com Isbosete, mudou de lado, Abner primeiro faz todo um trabalho político junto a esses anciãos. E esses anciãos agora, sem o rei, porque o rei foi morto numa cilada, numa traição de Baná e Recabe. E sem o capitão que lhes impunha medo, essa é a ideia que nós temos no texto, eles decidem fazer a vontade de Deus. E a gente terminou o estudo na semana passada mostrando como é difícil para nós, né, cedermos as nossas vontades para poder entender a vontade de Deus. E como é que a gente viu isso? Nas palavras dos próprios militares. Olha o que eles dizem: veja, somos povo, o mesmo povo do Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor que fazia as entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Então a gente percebe que durante todo aquele tempo, e quando fala das entradas e saídas, está remontando aos primórdios de Davi, da relação Davi e Saul, logo após a vitória que Davi teve sobre Golias. Então o que nós vemos aí? Nós vemos uma liderança em Israel. Nós vemos os anciãos de Israel, os príncipes de Israel, afirmando para Davi que nunca tiveram dúvidas que a vontade do Senhor seria que Davi reinasse. Por que eles levaram tanto tempo para isso, né? Porque Davi não era a pessoa que agradava ao coração deles. O coração deles estava inclinado para Saul. E eles ficaram ao lado de Saul até o último momento. Enquanto havia alguma esperança de Saul continuar no reinado, eles lutaram não contra Davi, lutaram contra a vontade de Deus. É claro, acreditando também em Saul. A gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente quer tanto uma coisa que esquece de perguntar para Deus o que Ele quer. E a vontade de Deus é sempre soberana, né? Mas agora Davi é rei sobre as 12 tribos. Davi é rei de Israel. Davi é rei sobre todas as nações, sobre todo o povo de Israel. E quem lhe deu essa autoridade? Os anciãos, as autoridades do povo. Então nós temos um rei legítimo que está agora no trono de todo Israel e tem claramente a aprovação de Deus para este reinado. Nós temos aí então aquele conflito, aquele contraste, né, entre a vontade do homem e a vontade de Deus. E vamos ver agora como é a vontade de Deus para o povo. A vontade do homem estabeleceu um rei que deixou todas as suas qualidades de lado para se tornar uma pessoa que teve todo o final de sua vida em busca da manutenção do seu poder e para isso tentou destruir o tempo todo aquele que foi levantado por Deus
para aquela empreitada, né? Temos um rei, Israel tem um rei. Agora, a nova fase que Davi tem pela frente é fazer com que esse reinado seja respeitado pelas nações ao seu redor. Davi foi assunto ao trono, ele ascendeu ao trono. Agora, isso não significa que as nações o reconheciam como rei. Aliás, ele tem agora uma situação muito complicada, né? Porque ele é conhecido como aquele exército mercenário que estava a serviço de qualquer um que lhe contratasse, e agora ele se torna rei de uma das nações mais perseguidas, mais combatidas por todos os inimigos. Israel conquistou a terra prometida e deixou morar várias nações, apesar da ordem de Deus apesar que a ordem de Deus tivesse sido elimine todos, Israel entendeu que era melhor deixar alguns para dar a eles os trabalhos mais pesados, né? Em algum lugar fala para eles serem rachadores de lenha, carregadores de água. Em outras palavras, tudo aquilo que Israel não queria fazer, vamos deixar essas nações. E essas nações foram se tornando poderosas. E por se tornarem poderosas, Israel era o seu grande objetivo, o seu grande alvo. Porque eles queriam, em primeiro lugar, recuperar a terra que eles entendiam ser deles. E em segundo lugar, eles queriam recuperar a honra, porque eles foram mantidos vivos para serem trabalhados, para viverem numa situação de desonra. Essa era a ideia. Então, assim, Davi serviu a este povo por contrato durante muito tempo. Agora ele está no trono de Israel e ele precisa conquistar o respeito dessas nações. Então, qual é a primeira atitude de Davi? O capítulo 5, a partir do versículo 6, mostra que a primeira atitude de Davi como rei de todo Israel foi conquistar uma cidade para ser a sua capital. Veja bem, Davi tem alguns locais muito importantes na sua história, né? Nós podemos lembrar daquele menino Davi, né? Adolescente ali ainda, que o seu lugar preferido era o ambiente onde estavam as ovelhas. Foi ali que ele enfrentou o leão, enfrentou o urso, ali ele compunha, ali ele estava quando Samuel apareceu na sua casa para ungí-lo rei. Então Davi, ele é visto no primeiro momento ao lado das ovelhas, cuidando daquelas que, enquanto seus irmãos estavam naquele momento especial ali com Samuel, para que ungisse o novo rei, Davi estava no campo, ele era um homem do campo. Dali, Davi vai para a batalha, e na batalha nós temos o grande momento de Davi, onde ele, confiado no mesmo Deus que lhe protegeu quando protegia suas ovelhas, protegeu a luta dele contra o gigante Golias. Observe que do campo ele vai para a batalha. No campo ele confia as suas ovelhas ao cuidado de Deus. Na batalha ele confia a sua luta aos cuidados de Deus. Dali Davi vai para o palácio, né? E no palácio ele se recusa a receber honras que ele teria direito por ser o campeão que venceu a batalha. Ele luta pelo direito de ter Mical como sua esposa, sendo que era uma promessa de Saul. Mas ele começa a enfrentar ali a resistência da família real. É claro que Jonatas, é claro que os servos, ele tem uma resistência de Saul. E aí nós já vimos toda essa história. Dali Davi foge e vai para a terra dos filisteus, mas ele não encontra um ambiente entre os filisteus para ficar, e ele vai para uma caverna chamada Adulão. Então nós poderíamos dizer, Davi, do campo para a batalha, da batalha para o palácio, do palácio para a caverna. E na caverna, Davi é estabelecido como um grande líder militar e um grande investidor na formação de outros líderes. Ele forma o seu exército, que é errante pelos desertos. Então, a produção da caverna foi aqueles que no futuro seriam o palácio de Davi. Davi então consegue sair dali
e volta para Ziclag, aquela cidade onde, de Gate, né, entre os filisteus, onde Aquis era rei, e ele se torna uma espécie de exército de proteção do rei filisteu, que era o rei de Golias. E ele estabelece Ziclag como a sua cidade, o seu ambiente, o seu porto seguro. Quando Saul morre, ele sai de Ziclag e vai para Hebron. Hebron é a sua cidade, é o local onde ele está com o ambiente seguro. Gente, olha o caminho de Davi. Ele sempre tem um lugar para chamar de seu, o lugar onde ele se reúne com a sua família. Davi agora, ao assumir todo o trono, ele precisa encontrar um lugar para si, o lugar para ser a cidade de Davi, para ser a capital do reino, mas a capital vinculada a Davi. O trono que estava, o palácio que estava sob os cuidados de Saul não era a melhor referência, até porque Saul era da tribo de Benjamim e Davi da tribo de Judá. Então a primeira atitude dele é encontrar um lugar, mas ele precisa encontrar um lugar que mostra ao mesmo tempo o seu poderio bélico, a sua capacidade estratégica e que seja um local seguro. E ele escolhe a cidade de Jerusalém, uma cidade que pertencia aos jebuseus, entendendo que os jebuseus não deveriam estar lá, mas na história de Israel não foram expulsos, e era uma fortaleza quase que intransponível. Era o lugar ideal para ele construir a sua cidade, para construir a sua capital, para começar o seu projeto, né? Mas era um local tão interessante que os jebuseus zombaram de Davi. Olha o que diz no versículo de número 6, lá no finalzinho. Você não entrará aqui. Os filisteus provocaram Davi dizendo, até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar. Com isso, eles queriam dizer, Davi não entrará nesse lugar. Davi não tem condições. É como se os jebuseus olhassem para as suas muralhas, olhassem para as suas habilidades de proteção. É como se os jebuseus olhassem para Davi naquele momento e dissessem assim, Davi, diante da nossa fortaleza, se cegos e coxos lutarem contra você, eles ganham, você não tem chance. E é muito interessante essa história, porque o texto vai dizer que Davi, o versículo 7, porém Davi tomou a fortaleza de Sião, isso é, a cidade de Davi. Naquele dia Davi usou a seguinte estratégia, todo o que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz que nem cego nem coxo entrará nessa casa. E assim Davi montou a fortaleza e a chamou cidade de Davi. O que ele fez? Ele disse que já que os cegos e os coxos eram suficientes para impedi-lo, ele cria uma situação e ataca exatamente os cegos e os coxos. E é claro, isso aí foi assim como eles zombaram de Davi, dizendo que o local era inseguro, Davi toma a cidade com a mesma zombaria. Veja bem, Davi não está dizendo aqui que ele odeia cegos e coxos, isso se tornou uma referência. Davi apenas retruca na mesma zombaria, mas o fato é que ele conquista a cidade, retribuindo com a mesma zombaria, e começa então o processo de construção dessa cidade. Nós podemos ver isso no versículo 10. Gravando. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Essa é a conclusão do texto que nós temos. Olha só o que diz o versículo 9. Davi, depois de ter tomado a cidade, ele morou na fortaleza, a chamou de cidade de Davi, foi edificando ao redor, desde Milo e para dentro. Então, ele conquista a cidade, ele amplia a cidade, ele usa aquela fortaleza como sendo o seu ponto central de governo, ele amplia a influência, e quando fala crescendo para fora e crescendo para dentro, né, nós temos duas forças de crescimento. Na missão a gente diz que é
a missão centrípeta, quando ela é para dentro, e centrífuga, quando é para fora. Aliás, é muito interessante pensar nisso no nosso trabalho geral, como igreja, né? Nós somos uma igreja que deve crescer para dentro, através da edificação, do fortalecimento, da educação, e crescer para fora, através da expansão da nossa influência. Davi mostra isso na cidade de Jerusalém, que pertencia aos jebuseus e agora é a cidade chamada a cidade de Davi. Ali ele estabelece o princípio. E por isso mesmo o texto vai dizer que ele ia crescendo em poder cada vez mais. E o autor, né, do livro, ele dá uma pausa e afirma que tudo isso acontecia porque o Senhor, o Deus dos exércitos, era com Davi, estava com Davi. Ok. Davi conquistou a sua capital, ele agora alcançou o seu objetivo, ele tem o trono, tem a sua cidade. Aquele menino do campo que cuidava das ovelhas, confiando no poder de Deus, que foi à batalha e enfrentou o gigante confiado no poder de Deus, que foi para o palácio e recusou os benefícios temporais, porque queria continuar fiel a Deus, que fugiu exatamente para o terreno dos inimigos e depois foi para uma caverna e lá ele buscou toda a sua confiança e cuidado oriundos da presença de Deus, que teve ali a formação de um exército e que, apesar de todas as dificuldades, ele levou esses exércitos a compreenderem o cuidado de Deus na sua vida. Exército esse que se tornou famoso, que foi para Ziklag, e em Ziklag estabeleceu uma cidade onde a consulta e a visão de Deus eram mantidas, né? Dali foi para Hebron e agora ele está numa cidade, ele tem a sua fortaleza, ele tem o seu palácio, ele tem autoridade, e tudo isso, o autor diz, porque Deus estava cuidando de Davi. É muito interessante a gente parar aqui para fazer essa meditação, porque aos olhos humanos, Davi não agradava ao pai, Davi não agradava aos irmãos, né? Tanto é que no momento de se escolher quem poderia ser o rei, ele ficou de fora. Na batalha, Davi era o menos provável de vencer. Ninguém confiaria nele. Aliás, seus irmãos chegaram a chamá-lo de intrigador, caçador de problemas. Saul, muita gente deve ter dito que ele estava completamente maluco por deixar aquele rapaz inexperiente ir com uma pedra, com uma funda, né, e algumas pedrinhas, enfrentar um campeão de guerra. Ele não era bem visto pelo rei, apesar de ser simpático no palácio, todos gostarem dele, não era a pessoa que agradava as autoridades palacianas de Saul. Ele não foi bem recebido em Ziklag. Na caverna, as pessoas que se uniram a eles eram os desprezíveis de todo mundo. No dia que ele formou o exército e mostrou lealdade a Aques, ele foi rejeitado pelos outros 4 reis dos filisteus. Não aceitaram a presença dele na batalha. Nesse momento, os amalequitas se vingaram, levando sua família, levando os bens da sua cidade. Ele foi atrás. Ele foi recusado até na morte de Saul pelos anciãos das 11 tribos. Interessante. Como que um homem tão rejeitado em todas as áreas da sua vida agora assume o reinado e continua mantendo a sua integridade e a sua fidelidade a Deus? Davi era um homem cujo coração estava totalmente dependente de Deus. E Deus tem seus propósitos. Davi mostra que a ação de Deus na nossa vida é um milagre, né? Davi jamais conseguiria alcançar qualquer êxito na sua vida se não fosse a vontade e a graça de Deus sobre a sua vida. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente valoriza muito as produções das pessoas. A gente tem que aprender a visualizar mais o que Deus está fazendo. E outra coisa, irmãos, o que Deus faz é claro para todos. Uma das constatações mais claras que temos ao longo de toda essa história que temos estudado sobre
Saul e Davi é que nunca houve dúvidas no coração de ninguém a respeito da vontade de Deus na vida de Davi, né? O próprio Davi sabia disso, mas Saul declarou, Jonatas declarou, Abigail declarou, os anciãos declararam, Samuel declarou, todos, até os inimigos, declararam isso. Mas Davi era um homem escolhido por Deus para aquela missão. Davi não era um homem que queria aquela missão. Parece que o único que lutava contra naquele instante era Davi. Mas o texto segue. Após essa conquista militar, o que segue é um presente dado por Hirão, rei de Tiro. Tiro é uma cidade próxima, muito conhecida pela sua floresta. Tiro tinha os cedros que eram enviados para fazer os palácios de vários reis. Então, Tiro, ele envia para Davi, olha só, madeira de mensageiros, madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros. E qual foi o presente que Tiro deu, que Hirão deu a Davi? Ele construiu para Davi um palácio. Construiu para Davi um palácio. Aquele homem que até então jamais teve o reconhecimento de fora, ele recebe de Hirão, rei de Tiro, o presente que é exatamente o seu palácio, construído com madeira de cedro, né? Carpinteiros e pedreiros enviados pelo próprio rei. Em outras palavras, é como se Davi recebesse mensageiros de um outro país. Vamos trazer aqui para nós hoje, né? É como se um país muito rico trouxesse não somente o material, como também a mão de obra para fazer o que eles oferecem de melhor e construísse aqui para nós, sem tocarmos um dedo sequer naquela obra, uma casa, uma mansão, para poder ser o nosso local para nós vivermos, nós guerrearmos. E Davi então entendeu o quê? Olha o que diz a palavra do Senhor. Então Davi reconheceu que o Senhor havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado o seu reino por amor do seu povo de Israel. Davi poderia dizer naquele momento, né, depois de toda a história dele, poxa, o que eu conquistei com a minha vida, né? Lutei, passei por cima de tudo e de todos. Está na hora de eu aproveitar um pouco mais disso. Olha o que Davi diz. Deus confirmou o meu reinado. Então a glória é dada toda a Deus. Por amor, ele exaltou seu reino por amor do seu povo. Voltamos a Abrão, quando Deus fala, né? Sai dessa terra, dessa terra, da tua parentela, da casa de teus pais e vai para o lugar que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Te abençoarei, né? Observe que ele fala, você será uma grande nação, o seu nome será grandioso e você será abençoado. Davi parece que lembra dessa bênção e diz, Deus cumpriu a sua promessa, por amor do seu povo, por amor da sua promessa, ele agora exalta o seu povo, exalta esse reino perante todas as nações, né? Vamos em frente. O autor aqui dá uma pausa, do versículo 13 até o versículo 15, ele fala dos filhos que nasceram a Davi depois que ele veio para Hebrom, né? E é muito interessante isso porque a família real, ela mostrava sua autoridade exatamente na prosperidade. Muitas vezes a gente fica assustado, Salomão teve 1000 mulheres, né? 300 esposas, 700 concubinas. Na maioria delas eram alianças
comerciais ou alianças políticas. Mas veja bem, muitos dos reinados eram caracterizados como suntuosos pelo tamanho do seu harém. Não obrigatoriamente significa que Salomão tenha amado todas essas mulheres. Não, ele tinha acordos comerciais que, em outras palavras, ele conquistava um terreno, ele conquistava um reino pelo direito de ser o herdeiro ao se casar com a filha daquele rei. Então, fazia essas alianças, mas é claro, os filhos eram um sinal de poderio, e é isso que está querendo dizer o texto aqui. Davi, ele teve uma posteridade vasta. Agora, ele não está envolvido em um ambiente constante de guerra. Ele pode construir a sua casa, a sua família, isso daria estabilidade. Esse é então o primeiro objetivo, quando o autor faz isso. Eu quero fazer 2 destaques aqui. O primeiro destaque está no fato de citar aqui, olha, nasceram Samua, Sobab, Natã e Salomão. Salomão vai ser uma importante um quadro importante da nossa história no futuro. Mas meu destaque aqui eu quero colocar esses 3 nomes do versículo 16. Elisama, Eliada e Elifelete. Esses 3 filhos, eles têm um nome que representa muito o que Davi está sentindo nesse momento da sua vida. Elisama significa Deus ouve. Eliada significa Deus sabe, Deus conhece. E Elifelete significa Deus faz. Então parece que naquele momento Davi olha tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo ao seu redor, e ele entende que Deus é aquele que ouviu o seu clamor. Todo aquele tempo de luta no deserto, de injustiça, de perseguição, nunca passou sem ser ouvido por Deus. Eliada, Deus conhece. A palavra aqui não é o conhecer no sentido de que Deus sabe o que está acontecendo, é que Deus está junto. Deus conhece o meu coração, Deus conhece cada momento da minha vida. A ideia de conhecer é experimentar, é ter intimidade, é vivenciar junto, né? E Deus, no final, ele diz assim, e Deus é aquele que faz as coisas acontecerem. Quando ele coloca o nome Eliabe, ele está dizendo que Deus foi o responsável, Elifelete, ele está dizendo que Deus foi o responsável por tudo o que aconteceu até agora. Então a ele toda a honra e toda a glória. O final do capítulo 5 registra a conclusão da batalha, que curiosamente iniciou exatamente a jornada de Davi. Davi começa a sua batalha militar contra o filisteu Golias, ganhando aquela batalha. Depois, no decorrer da história, Israel e os filisteus nunca deixaram de guerrear um contra os outros. Mas a luta de Saul deixou de ser a conclusão da batalha contra os filisteus e começou a ser uma vingança de Davi, que acabou se aliando aos filisteus, certo? Porém, o capítulo 5 termina dizendo que quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Então, Davi reage, volta a lutar contra os filisteus e os vence. O grande destaque que eu quero deixar nessa batalha, versículo 19. Quando os filisteus vieram contra Davi, Davi consultou o Senhor. Devo guerrear contra eles? No versículo 23 do capítulo 5, antes de começar a batalha, Davi pergunta para o Senhor como que ele deve agir. Deus lhe dá a estratégia. E o versículo 23 termina da seguinte forma, né? Davi consultou o Senhor e esse lhe disse, não os ataque de frente, mas rodeie por detrás deles e ataque por diante das amoreiras. E quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação, é o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Versículo 25. Deus fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus desde Geba até Gézer. Ou seja, Davi fez tudo o que Deus lhe comandava. Irmãos, essa primeira parte da ascensão mostra um Davi que, acima de tudo, sabe
que foi Deus quem lhe colocou no trono. Ele está começando um reinado para a glória de Deus. Acabou a vingança, seu exército agora é formado para defender, acima de tudo, a honra e a glória do Senhor. Mas como é que vai ser esse reinado? Quais são os pilares? Isso aí a gente vê na semana que vem, com a graça de Deus. Estaremos juntos então para continuar nesse estudo. Vamos ter agora um momento de louvor e logo após a gente volta para a nossa oração final. Deus te abençoe. Minha vida, um presente teu para mim. Eu só tenho a agradecer. Minha casa, minha família, tuas bênçãos sobre mim. Eu só tenho a agradecer por tudo que tens feito em mim, as transformações, as libertações. Estou sendo moldado por ti a cada dia. Tu me mostras quem eu sou. Sou filho de Deus, amado do Senhor. Nada poderá separar. Não posso viver longe do teu amor. Dependo de ti, sou nada sem ti. Minha vida, um presente teu para mim. Eu só posso agradecer. Minha casa, minha família, tuas bênçãos sobre mim. Eu só tenho a agradecer por tudo que tens feito em mim, as transformações, as libertações. Estou sendo moldado por ti a cada dia. Tu me mostras quem eu sou. Sou filho de Deus, amado do Senhor. Nada poderá nos separar. Não posso viver longe do teu amor. Dependo de ti, sou nada sem ti. Morreu na cruz pra me salvar, ressuscitou, vivo está. Morreu na cruz pra me salvar, ressuscitou, vivo está. Sou filho de Deus, amado do Senhor. Nada poderá nos separar. Não posso viver longe do teu amor. Dependo de ti, sou nada sem ti. Pai querido, Pai amado, nós somos gratos, ó Deus, por todo o aprendizado que temos na Tua Palavra. E de uma forma muito especial, Deus, queremos te agradecer pela convicção com que Davi assume essa importante missão. Ó Deus, o trono nunca chamou a sua atenção. E agora, Deus, mais uma vez, não é com o trono que ele está preocupado. Ao ter uma fortaleza para si, ele está dando segurança para o seu povo. Ao entender que o Senhor está lhe presenteando com a dádiva das outras nações,
Ele entende que é o teu reino que está sendo estabelecido, que a tua vontade está sendo cumprida. Ó Deus, não nos permita ser teimosos como os anciãos de Israel, como o próprio Saul, como tantos outros que, sabendo a vontade de Deus, lutaram contra ela até o último instante. Nos ensine a ser como Davi, que mesmo no meio das lutas e das dificuldades, sendo esquecido, desprezado, rejeitado, abandonado, na verdade ele sabia que ele estava sendo fortalecido pelo Senhor e preparado para ser um rei segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Ó Pai, nos ensine a vivermos para a tua glória, entendendo que nas nossas lutas o Senhor está presente para nos fortalecer e nas nossas vitórias o Senhor é aquele a quem honramos e damos todo o louvor e toda a glória. Dá-nos uma semana de bênçãos e vitórias em nome de Jesus. Amém.